Boa tarde. Tem algum terapeuta neural? Olha, uma. Anestesiologista? Bom, eu sou a doutora Suelen Vieira Araújo, nascida e criada em Vitória, no Espírito Santo. Me graduei pela Federal do Espírito Santo também. E, contrariando a maioria dos meus colegas de universidade que foram fazer residência nos melhores hospitais do país, eu preferi fazer um caminho um pouco alternativo. Naquela época não existia nem o nome medicina integrativa, há 12 anos. E foi assim que eu conheci a terapia neural. Eu já estava no último ano da faculdade de medicina e já morava no Rio de Janeiro. E lá, uma colega ortopedista da minha curso de acupuntura, ela me convidou para ser paciente num curso que estava tendo de terapia neural, lá em Botafogo. Eu tinha uma dor crônica no ombro, não tinha feito uma investigação mais profunda para saber o que era, mas me limitava, já tinha mais ou menos uns 6 meses. E lá, diante de dentistas, veterinários e médicos, eles ouviram a minha história de vida, tinha mais ou menos uns 20 profissionais de saúde, e decidiram, com o professor Andrés Peralta, um médico argentino, decidiram fazer uma aplicação de anestésico local aqui na área do meu tórax e também na região dos meus sisos que foram extraídos, então onde tinha cicatriz dos terceiros molares. E depois que foi feita essa anestesia, essa anestesia local, as minhas dores no ombro desapareceram em segundos. Eu levantei, mexi e não havia mais dor. E eu achei aquilo impressionante. E no ano seguinte, já recém-formada, eu comecei a estudar terapia neural, estava lá eu aprendendo. E então é uma honra muito grande poder ser aqui a transmissão da terapia neural para vocês, para muitos de vocês pela primeira vez. Uma terapia neural que eu considero, uma terapia que eu considero sim uma revolução terapêutica. E como tudo que é capaz de revolucionar a medicina, não deixa de ser uma abordagem controversa. Então vamos lá. O que é a terapia neural? A terapia neural é uma terapia de autorregulação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é a nossa central de comando. Ele é responsável por tudo no nosso corpo. Ele integra os nossos órgãos, as funções orgânicas, endócrinas, imunológicas, tudo. Ela também é através do sistema nervoso autônomo que a gente consegue manifestar nesse corpo físico as nossas emoções. Nosso coração bate mais rápido, a gente pode chorar, tudo isso tem relação com o sistema nervoso autônomo. Então, emoções, a nossa mente e consciência se conectam ao corpo físico através do SNA. Ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático ele é responsável pela luta ou fuga. Então, as funções fisiológicas relacionadas com o lutar ou correr, subir a pressão, fazer hipertensão para poder chegar mais sangue nos músculos, fazer com que o fígado produza glicose para nutrir essas células. Tudo isso está relacionado com o sistema nervoso autônomo simpático. Enquanto o parasimpático, ele ajuda a gente no momento de relaxamento. Então, é ele que vai ajudar, por exemplo, na digestão, depois que a gente estiver lá com a nossa barriga cheia. Aqui tem algumas funções relacionadas a cada órgão, mostrando esse equilíbrio entre simpático e parasimpático, fazendo com que o nosso corpo funcione adequadamente. Se a gente chegar mais próximo na célula, no tecido, na matriz celular, a gente vai ter uma imagem parecida com essa daqui. Essa é uma imagem da matriz básica de Pichinger, que é um austríaco que identificou que a unidade funcional do corpo humano não seria a célula isolada, mas a célula, junto com, aqui em amarelo, o sistema nervoso, as terminações nervosas naquela região, a microcirculação, tecido conjuntivo, tecido e células de imunidade. Tudo isso junto, dependendo do órgão que a gente vai estar, vai fazer com que aquela célula faça o que tem que ser feito. De maneira que o sistema nervoso autônomo, ele regula. Se tem um estado hiperinflamatório, o sistema nervoso autônomo está ali, auxiliando, fazendo com que isso aconteça. Se tem disfunção endotelial, se tem microcirculação prejudicada, se o sistema imunológico está suprimido ou se ele está exacerbado, tudo isso tem um papel também do sistema nervoso autônomo como regulando
as funções fisiológicas e também patológicas. Aqui está um pouco da história da terapia neural. E esse início, né, esses primeiros insights sobre como autorregular o sistema nervoso autônomo datam lá da síntese dos anestésicos locais. O primeiro anestésico local sintetizado, descoberto, foi a cocaína, em 1860. Não demorou muito para eles entenderem que isso não era legal, que era bastante tóxico, né? E em 1905 foi sintetizado um anestésico que facilitou muito o desenvolvimento dos estudos a partir dos anestésicos locais, que foi a procaína. Nesse início de século, teve muito estudo científico que ajudou a gente a chegar hoje o que é a terapia neural, né? Ela tem esse nome desde 1925 e a gente entende que Honecker, que era um alemão, um médico alemão, ele que denominou esse nome, terapia neural, e é a partir dele que a gente desenvolveu a terapia neural. Mas a anestesiologia e medicina da dor, elas também vêm da mesma origem. Tanto que em 1953, John Bonica, que é considerado um dos precursores da anestesiologia, ele publica The Management of Pain, e neste livro é citado técnicas anestésicas que ele encontrou a primeira vez nos trabalhos de Honecker. Em nota aqui, a medicina baseada em evidência, que hoje a gente entende atualmente como padrão ouro, né, para determinar uma conduta médica, ela só começou enquanto conceito na década de 80. Né? Então, todo conhecimento de terapia neural, a partir de Honecker, foi desenvolvido antes disso. E é por isso que a gente chama a terapia neural de uma terapia tradicional. Ela é uma medicina tradicional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, medicina tradicional ela tem uma longa história. A terapia neural vai fazer agora 100 anos. Claro, tradicional chinesa, indiana, ayurveda, elas são milenares. Mas aqui a gente já tem alguma experiência nesses últimos 100 anos de terapia neural. Ela é a soma de conhecimentos. Ela tem bases teóricas, ela tem as experiências desses médicos que nos últimos quase 100 anos viram indicações, observaram na clínica indicações terapêuticas para utilizar a terapia neural. Uma das bases teóricas da terapia neural são os experimentos, o fenômeno de condicionamento de Pavlov. Em 1904, esse russo ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E o que ele percebeu foi o seguinte: o fenômeno de condicionamento, por exemplo, aqui, o cachorro, né, ele saliva quando ele vê uma comida. Isso é algo instintivo. Quando a gente vê algo que a gente gosta, a gente começa a salivar, preparando o nosso sistema digestório para funcionar. Então, esse fenômeno fisiológico, a salivação ao ver a comida, isso é instintivo. Mas nos experimentos de Pavlov, ele começou a tocar um sino para o cachorro antes de oferecer a comida. E repetidas vezes ele foi fazendo isso. Chegou um tempo que o cachorro já tinha aprendido que ao toque do sino ele receberia comida. Logo, ele já salivava. Então, um estímulo neutro, o toque do sino, a partir de agora, para esse cachorro, ele vai salivar, ele vai estimular, né, uma atividade fisiológica que é regulada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, a salivação. Agora, imagina se o experimento dele não fosse ao toque do sino dar alimento, mas sim fazer um choque no cachorro, um estímulo doloroso. O sistema nervoso autônomo simpático agora iria ativar. E ao toque do sino, ele poderia ter hipertensão, taquicardia. E toda vez que ele ouvisse o toque do sino, ele ia ficar hipertenso e taquicárdico. Imagina se esse sino agora tocasse o tempo todo. Seria esse cachorro, então, hipertenso e taquicárdico? Sim, por conta de um condicionamento que foi aprendido pelo sistema nervoso autônomo. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, também num estresse pós-traumático. A pessoa, quando tem um ladrão coloca um assalto à mão armada, aquele estímulo forte e intenso pode manter uma memória no sistema nervoso autônomo simpático que vai dar ansiedade, taquicardia, síndrome de pânico, tudo isso via autorregulação do sistema nervoso autônomo. Terapia neural, como eu falei, é tradição, né? Então começou lá por Honecker, 1925. Honecker ensinou para Peter Dosch ensinou para Matthias Dosch, que foi o filho dele, e mais outros médicos. Ensinaram para German Duke. German Duke é um médico colombiano que aprendeu medicina na Alemanha e foi para a Colômbia, e na Colômbia ensinou Júlio César Payan.
Júlio César Payan ele é reconhecido internacionalmente como um grande contribuinte para o desenvolvimento e o ensino da terapia neural na América Latina e também em países de língua espanhola, na Espanha, por exemplo. Júlio César Payan, ele desenvolveu algo diferente na terapia neural de que Huneke ensinava. E é essa terapia neural que eu quero mostrar para vocês. A terapia neural, ela é feita nessa autorregulação, então ela é feita a partir de técnicas básicas, avançadas e de técnicas específicas da odontologia, como, por exemplo, bloqueios nos dentes, nas raízes dos dentes, né? Então, as técnicas básicas, que são simples de fazer, qualquer um de vocês, né, médicos, hoje conselhos de enfermagem, de fisioterapia, enquanto da medicina ainda não reconhece, mas conselhos de enfermagem e fisioterapia já permite que profissionais dessas áreas atuem com a terapia neural, e eu acredito que eles devem estar falando das técnicas básicas, né? Essa classificação, ela não é clara, por ser uma medicina tradicional, não ter regulamentação. Isso daqui é uma classificação que eu aqui estou tentando passar para vocês das técnicas que a gente tem, né? Então, as técnicas intradérmicas, subcutânea, em face, trigger points, cicatrizes e a aplicação da procaína endovenosa são técnicas básicas, enquanto técnicas avançadas são as aplicações intraarteriais em gânglios em plexos nervosos. Eu escolhi aqui o bloqueio do gânglio estrelado, que é um gânglio da cadeia simpática, né? É cadeia simpática aqui, ó, cervical superior e primeira torácica. Esses gânglios aqui formam o gânglio estrelado. Então, quando a gente faz um bloqueio do gânglio estrelado, uma técnica avançada de terapia neural, eu estou bloqueando a cadeia simpática. Esse bloqueio, ele é o mais conhecido, porque ele também é feito na anestesiologia, na medicina da dor. Então, a gente tem muita evidência científica de uso desse bloqueio, e é isso que eu vou mostrar aqui. Ele foi primeiramente feito, né, o primeiro bloqueio foi descrito em 1934, tem bastante tempo. Esse artigo, ele é da década de 50, né, e na Inglaterra, esse médico, ele usou esse bloqueio do gânglio estrelado em 139 pacientes, 342 vezes, e descreveu nas condições em que ele viu que esse bloqueio era eficiente, como AVC isquêmico, a capsulite adesiva, a angina, a síndrome de Raynaud. Perceba que são especialidades distintas hoje no nosso pensamento médico, né? Ortopedia, neurologia, reumatologia, enquanto ele estava usando um único bloqueio para tratar todas essas doenças. Em 1985, o filho de Peter Dosch, Matthias Dosch, ele publica um manual onde tem todas as indicações que ele e os terapeutas neurais da época, desde Huneke, perceberam em que pode haver um benefício do bloqueio do gânglio estrelado. E aqui tem todas essas indicações, né, do uso tradicional. Enxaqueca, doença de Meniere, hipertiroidismo, mais um monte de coisa aqui. Isso aqui vocês podem, no final, pegar o QR Code e receber a palestra toda. Já agora, em 2023, eu peguei uma revisão sistemática dos usos, né, reconhecidos pela nossa metodologia atual de validação científica, né? E então a gente, como ele é um gânglio feito muito na anestesiologia, os estudos eles estão voltados para isso, por exemplo, né? A redução da resposta simpática no cardiovascular, na indução anestésica, na intubação, diminuição da pressão, prevenção de arritmias perioperatórias. Também destaco aqui a fogacho em mulheres com menopausa. Então, a gente, né, na medicina integrativa, está de uso comum fazer a modulação hormonal, né, como dar o hormônio àquela paciente que perdeu o hormônio apenas, e se a gente autorregula o sistema nervoso autônomo, isso também pode melhorar, mostrando o papel do sistema nervoso autônomo no tratamento da menopausa, nos sintomas, né, da menopausa. Outras revisões, né, publicadas em 2023, mostrando mais indicações aqui, algumas contraindicações, fibromialgia, né, por exemplo. Na época do Covid, então, nós, terapeutas neurais, já entendendo esse papel do sistema nervoso autônomo, a gente começou a fazer o bloqueio do gânglio estrelado
no COVID agudo e também no COVID longo, observando melhora clínica, e o que os estudos mostram agora também, né, um corte retrospectivo, série de casos, mostrando melhora, né, dos sintomas do COVID longo, também com o bloqueio do gânglio estrelado. Alguns outros estudos. Para ansiedade também. Essa daqui é uma revisão integrativa de um médico suíço, professor da Universidade de Berna. Ele é um autor de livros em terapia neural, o Lawrence Fisher. Eu conheci ele ano passado em Bogotá, no Congresso Internacional de Terapia Neural. E aqui ele propõe, né, com o que a gente tem atualmente de neurociência, explicar como é que esse bloqueio do gânglio estrelado pode atuar em infecções virais agudas, como COVID. Interessante desse artigo é que ele não cita no título dele aqui terapia neural, né? Ele é o professor da Universidade de Berna, é do Departamento de Medicina Interna, de Clínica de Dor, né? Ele não fala terapia neural, mas ele também não fala nas palavras-chave do artigo a palavra-chave terapia neural, embora ele seja um autor de livro de terapia neural. E ele falou isso para a gente na hora que ele fez o artigo e publicou, né, e apresentou para a gente, que não adianta a gente falar um nome, terapia neural, que não é reconhecido, que a comunidade científica não entende. Ela entende, sim, o bloqueio do gânglio estrelado, anestésico local. Então, ele disse que está querendo falar para que o mundo veja, e não que seja restrita a uma pessoa que já ouviu falar na palavra terapia neural. E é por isso que ele fez isso. A única menção à terapia neural no artigo dele é o segundo autor, que é o Hans Borup, também renomado autor de terapia neural. É um senhor de cerca de 85 anos e, como ele não está vinculado à universidade nenhuma, só tem a sua clínica, né, o seu consultório de terapia neural em Hamburgo, na Alemanha, ele coloca aqui terapia neural. Então, nesse artigo dele, ele propõe esse esquema, né, mostrando o bloqueio do gânglio estrelado e como é que ele interfere na rede neural, o arco reflexo com pele, músculos, vindo para as vísceras, subindo para o cérebro, por vias espinotalâmicas, como que ele interfere no corpo todo, um único estímulo num único gânglio do sistema nervoso. Então, eu falei aqui, né, que quase nunca esses artigos, a maioria, na verdade, desses artigos que eu citei anteriormente, né, eles não têm a palavra-chave terapia neural, não falam de terapia neural, falam de bloqueio do gânglio estrelado, uma técnica de terapia neural que nós, terapeutas neurais, fazemos desde 1934, desde quando ele foi descrito na medicina, né? Então, a gente faz terapia neural. É um bloqueio da terapia neural, mas isso é ou não é terapia neural? Para continuar, um novo artigo publicado no JAMA, bloqueio do gânglio estrelado para transtorno de estresse pós-traumático. E aqui eu vou mostrar essa diferença do que é e não é terapia neural. Ele está fazendo uma tentativa de fazer um estudo com mais nível de evidência, né? Então, um ensaio clínico randomizado. Só que para evitar o viés, né, do médico que vai fazer o gânglio, né, ou seja, não tem como o médico que vai fazer a intervenção, fazer a aplicação do gânglio estrelado, não saber que ele está fazendo a aplicação do gânglio estrelado num estudo de maior evidência, um duplo cego randomizado. Né? Então, sim, não pode impedir o médico de saber que ele está tratando o paciente. Mas, por conta disso, ele tenta manter a interação entre o médico e o paciente a mínima possível, como se fosse um robô com conversas scriptadas, né? Todo falando a mesma coisa para todo mundo e o mínimo possível na hora de fazer a aplicação da terapia neural, do bloqueio do gânglio. Isso, para a gente, terapeuta neural, isso não é terapia neural. Isso é uma medicina fria, né? É uma medicina em que um robô daqui a pouco vai conseguir fazer isso. Fazer uma aplicação de um gânglio anestésico, provavelmente a gente vai evoluir para isso, né? Sem essa humanização, que é o que a gente precisa, né? Na verdade, a falta da humanização é o que a gente precisa para fazer os estudos científicos atuais de alto nível de evidência, né, para tirar o viés do efeito placebo, da interação humana, né, do paciente achar que está sendo tratado. Então, na terapia neural segundo Payan, que é a terapia neural que eu aprendi, há uma estreita relação entre o médico e o paciente. Tem escuta ativa, tem conexão. A gente sabe que tem uma transmissão de sabe-se lá o que, de energia, talvez, né? Mas há
uma conexão sincera entre a gente, há uma transmissão no olhar, na palavra, no toque. A conduta, ela vem do coração, né? Existe sim a técnica, nós fazemos o bloqueio do gânglio estrelado e todos os outros bloqueios que a gente conhece na terapia neural. Então, a gente tem competência técnica para fazer isso, e muito bem, e sem ultrassom, porque a gente aprendeu a fazer isso sem ultrassom, mas também tem intuição. A gente fala na terapia neural, né, nos terapeutas neurais, que é um sentir-pensar. Não é só razão, não é só raciocínio analógico, é também um sentimento, uma intuição. Fazer terapia neural não é aplicar, não é cartesiano, não é aplicar um bloqueio para um paciente que tem fogacho. É sentir aquela paciente, se conectar com ela e, a partir daí, definir se ela precisa de um bloqueio do gânglio estrelado ou se vai precisar de outros, das inúmeras técnicas que a gente conhece na terapia neural. Então, terapia neural, segundo Payan, é a conexão entre o terapeuta neural e o paciente, mais os bloqueios anestésicos. Então, como começar na terapia neural? Agora eu quero ensinar vocês uma técnica básica de terapia neural, que já é possível que vocês façam com seus parentes, com pacientes mais próximos, né, se forem habilitados a isso. Né? A gente começa a terapia neural com a anamnese. E a anamnese da terapia neural se chama história de vida. A gente quer saber sobre a vida do paciente. E pode começar com uma pergunta ampla. O que incomoda? Em que posso te ajudar? Quais são suas queixas? E deixa o paciente falar. E aí o paciente vai falar, vai começar a falar 1 minuto, 2 minutos, 3. Às vezes você deixa e você sente aquilo acontecendo, né? E você de vez em quando vai fazer uma intervenção, se você achou curioso algo que ela falou, né? Então, quando que esse sintoma surgiu? Como é que estava a sua vida quando o sintoma começou? Será que aconteceu alguma coisa que te deixou triste, né? Um evento traumático? Tem uma paciente, quando eu comecei a fazer terapia neural, que ela estava com dor de artrite reumatoide, ela foi recém-diagnosticada com artrite reumatoide, e eu perguntei para ela quando começaram os seus sintomas, e ela falou, né, que começaram há uns 6 meses. E eu perguntei, o que aconteceu na tua vida nessa época? E ela disse, o meu filho faleceu. E ela contou uma história muito triste para mim sobre como que o filho dela faleceu, né? Então, a terapia neural tem isso, tem escutativa, tem empatia, tem acolhimento, algo que às vezes falta, né, na nossa rotina de vida, né, enquanto terapeutas, enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde. Esse tempo de acolhimento, ele é importante na terapia neural. E aí, quando a gente faz esse acolhimento, tem essa conexão, essa empatia, o paciente fala, às vezes ele pode se emocionar, como essa senhora se emocionou e disse que sentia uma dor forte no peito, como se fosse uma facada, quando ela lembrava da dor da morte do filho. E a gente fica atento a essas questões emocionais. Pergunta, se localiza a dor emocional no corpo. Pode sentir uma dor no peito, pode sentir um nó na garganta, um frio na barriga. Isso são locais onde a gente pode fazer aplicações básicas intradérmicas de terapia neural. A gente vai para o exame físico. A gente busca possíveis campos interferentes. Campos de interferência é um estado de irritação neural que causa ou mantém qualquer sinal ou sintoma no nosso corpo. E mente também. A gente busca por cicatrizes, tatuagens, manchas. A gente palpa. E o tecido pode estar duro, dolorido. Reações inflamatórias anormais. É anormal, crônico, são fibrose. Tudo isso pode ser o que a gente chama de campo interferente. Aqui está a matriz básica de Pischinger aplicada para a pele, né? Então, a gente tem matriz extracelular, tecido subcutâneo, circulação, e aqui em azulzinho, né, um azul claro, é a rede neural. São os axônios, né?
Então, todo o nosso corpo, até a nossa pele, está cheia de neurônios, cheia de terminação nervosa. E se esse tecido aqui está fibrosado, está inflamado, isso também faz uma zona, um foco irritativo na nossa rede neural. O arco reflexo medular víscero-cutâneo, descrito no início do século passado, ele mostra que uma víscera inflamada, irritada, pode gerar uma sensação dolorosa, por exemplo, na pele. Angina do peito, né, a dor referida da angina, também é explicada por esse mecanismo, quando passa, irradia pelos membros. E Huneke, ele, como descrito, né, no Manual de Terapia Neural de Peter Dosch, ele descreve, que a gente conhece hoje, né, como dermátomos, ele descreve cada dermátome e qual é o órgão correspondente. No Atlas é informado também áreas do corpo onde a gente pode fazer terapia neural intradérmica, é a terapia neural segmentar, segundo Huneke, para tratar questões de órgãos específicos, como, por exemplo, que a gente chama de jaleco na terapia neural, para tratar asma. Então, como é que trata? Anestésico local. Tradicionalmente, a procaína, cloridrato de procaína. A gente tem procaína benzoica e cloridrato. A cloridrato ela é mais segura, não tem tantas reações alérgicas quanto a procaína benzoica. No Brasil, tradicionalmente, a gente usa 0,7%. Mas tem gente que, né, na Colômbia, por exemplo, 1%, Espanha 0,5%, varia de 0,5 a 2%, não tem muito consenso a respeito disso. A gente faz essas pápulas, né? Pápulas é o nome da aplicação da injeção intradérmica de terapia neural. E aqui tem um videozinho, vamos ver se ele vai passar. Um videozinho de como é que faz uma pápula, né? Então, você coloca só a pontinha da agulha, injeta uma aplicação intradérmica, e aí a pele vai ficar enrugadinha, com os poros aparecendo como se fosse uma casca de laranja. Isso é uma pápula. Então, a gente pode fazer pápulas em locais onde a paciente sente uma dor emocional, né? A dor da facada, da morte do filho. Dói aqui, a gente pode fazer essas papulinhas aqui, isso é super seguro. Ou a gente pode fazer, segundo a terapia neural segmentar de Huneke, em áreas específicas, né? Para tratar questões sistêmicas de acordo com o segmento do corpo. A gente pode fazer também em cicatrizes, né? Então, se o segmento é o segmento do pulmão e no segmento do pulmão, no dermátomo do pulmão, tiver uma cicatriz, a gente vai tratar aquela cicatriz também naquele local, se eu quiser tratar uma asma, por exemplo. E atenção a uma cicatriz que é a cicatriz da cirurgia da amígdala, amidalectomia, que aconteceu lá na infância, mas a senhora tem 60 anos agora e está com dor de artrite reumatoide, mas tem essa cirurgia lá na infância, eu quero fazer aplicação na amígdala. E ela, na cicatriz da amígdala, a pessoa fala, mas por que? Dói meu joelho e você quer dar uma injeção na amígdala, na cicatriz? Eu falo, quero. Porque a gente viu nesses quase 100 anos de terapia neural que é comum a gente conseguir ver uma melhora do sintoma, melhora da dor, quase que instantaneamente quando a gente faz essa aplicação. Os dentes, na verdade, os sítios odontológicos, eles estão responsáveis por 80% desses campos interferentes. Então, é bem comum a gente explorar os dentes, procurar locais dolorosos, canais, implantes e fazer a aplicação, porque a gente pode ter um bom resultado na melhora da dor. E com sorte, a gente pode observar o fenômeno que Huneke descreveu pela primeira vez em 1940, que é o alívio em segundos da dor, né? De qualquer fenômeno, é mais comum a gente observar com a dor, na verdade. Qualquer sintoma, mas é comum com a dor. Né? Em que, se eu faço a aplicação do anestésico local em sítios odontológicos, nos dentes, eu vou ter a melhora da dor, seja a dor no joelho, no mínimo 8 horas. Se eu faço a aplicação do anestésico numa cicatriz, eu vou ter, aqui, né, na outra parte do corpo que não a boca, eu vou ter a melhora da dor no joelho
por no mínimo 20 horas. Esse é como Honeck descreveu o fenômeno que tem o nome dele. E note que o efeito anestésico da procaína, né, a farmacocinética dela, fala que assim, ela vai ser metabolizada rápido, ela tem metabolismo plasmático, ela não precisa nem passar pelo fígado para ser metabolizada, então é rápido. No mínimo 1 hora já acabou o efeito anestésico dela. Então, como a dor pode melhorar por mais de 8 horas, por mais de 20 horas, até nunca mais voltar, como aconteceu comigo quando eu fui paciente de terapia neural pela primeira vez. Né? Então, isso mostra que é um efeito não da procaína em si, mas um efeito da procaína na autorregulação do sistema nervoso autônomo, na percepção que o paciente tem de dor. E não é só uma anestesia da dor, ele ajuda no processos inflamatórios, porque o sistema nervoso autônomo ele modula a inflamação. Ele não só vai tirar a dor como se a gente fizesse o anestésico no local, pelo tempo da droga no local. Então, para a gente conseguir isso, né, para conseguir avaliar a dor, a gente precisa avaliar a dor bem, né? Então, descrever bem a dor, quais movimentos desencadeiam, qual a intensidade, frequência de uso de analgésicos. Tudo é importante para a gente, na hora que fazer a aplicação, a gente saber bem como o paciente estava antes, depois da aplicação, observar uma melhora em segundos. Não vai acontecer sempre, quanto mais a gente aprende terapia neural, mais técnica a gente tem, mais entende da história de vida, maior é a chance da gente obter, né, o fenômeno em segundos. Mas quem sabe, né, um de vocês que começar a ter sorte e colocar lá no campo interferente principal, pode acontecer também o fenômeno de Honeck. Então, descrevi agora técnicas básicas de terapia neural. Vou falar mais uma técnica agora avançada, que é a injeção no plexo de Frankenhausen. O plexo de Frankenhausen ele é chamado também de plexo útero-vaginal, agora. Né? Essas são as indicações desse bloqueio, segundo Honeck, né? Então, o uso tradicional. A gente vê, então, aqui... Né? Então, relacionado a dismenorreia, endometriose, mioma, doença inflamatória pélvica. Então, são questões relacionadas ao sistema, né, ginecológico. Fiz a mesma busca por referências, como eu fiz com o gânglio estrelado. Não encontrei tanta coisa, né? Achei um bloqueio do plexo hipogástrico inferior, que é um nervo que vai, o nervo hipogástrico inferior, que é um nervo que vai levar, né, que vai gerar o plexo de Frankenhausen. E vi estudos também falando sobre a denervação uterina, ou seja, eu desconecto o útero da rede neural, então a mulher não vai sentir dor, né? Mas só isso. Você vê que o quanto que tinha sobre bloqueio do gânglio estrelado, que é muito mais estudado atualmente. Então, mas na terapia neural, né, segundo Payan, que é a que a gente faz, que eu faço, né, da conexão entre o médico e o paciente, além do bloqueio, questões relacionadas ao feminino, abuso sexual, aborto, dificuldade nos relacionamentos, mágoas, insegurança, tudo isso também pode melhorar com o bloqueio do gânglio do plexo de Frankenhausen. Um médico terapeuta neural argentino um dia falou para mim, assim que eu comecei na terapia neural, né, que toda mulher merece como um presente a terapia neural, o bloqueio de Frankenhausen. E realmente, quando a gente faz na terapia neural e faz esse bloqueio, dá um bem-estar, dá uma felicidade, dá uma calma, uma tranquilidade que ajuda, né, a gente a viver melhor. Agora, para a gente finalizar, mais 2 casos. Esse é um caso pessoal meu, que mostra assim, o quanto que cada dia eu fico impressionada com a terapia neural. Esse é um caso de uma mulher de 80 anos, com sobrepeso, hipertensa, queixa de dor em membros inferiores. Né? Ela estava preocupada porque ela ia viajar para Dubai em 15 dias. E estava calor já no Rio de Janeiro e ela já sentia dor todo dia por conta da insuficiência venosa que ela tinha. Né? Então, esse ultrassom ele mostra um comprometimento venoso bilateral em membros inferiores. E ela estava preocupada, como é que ela ia viajar para Dubai, ficar andando para lá e para cá, isso com 80 anos, né? Já está bem animada. Mas que ela ia ficar sentindo dores na perna.
Aí a gente fez a aplicação, né, e eu decidi, ok, você tem 15 dias, eu tenho um negócio aí que eu sei que ajuda, você deixou eu tentar fazer? Ela deixou, a gente fez, eu fiz, mas acelerei o processo, porque eu só tinha 15 dias, aí eu fiz 5 sessões de uma técnica avançada de terapia neural, eu apliquei a procaína intra-arterial na artéria femoral bilateral e associei isso a um endovenoso de ácido alfa-lipóico. Eu fiz 5 vezes essas sessões no intervalo de 15 dias. E essa foi a resposta que ela teve, né? Ela mandou para mim dizendo que as pernas melhoraram muito, quase não doeram, pôde aproveitar tudo e andar o dia todo no calor, que ficou tudo bem. E aí vou repetir o ultrassom. Aí, 45 dias depois do primeiro ultrassom, ela voltou, né, para o médico, o mesmo médico que laudou, tá? Foi o mesmo médico que falou, olha, doutor, eu tô aqui de novo. Ela, o que você está fazendo aqui? Você já fez ultrassom 45 dias atrás? Você não fez nada? Ela, eu fiz terapia neural. Aí ele, mas isso não funciona não, isso não vai ficar a mesma coisa. Aí ela, tá, mas vem cá, deixa eu fazer. E fez. E esse é o laudo dele. Esse exame tá normal. Gente, eu achei assim isso incrível. Eu fiquei assim, uau, sumiu. As lesões de refluxo vascular que ela tinha não tem mais, desapareceu no ultrassom. O que é isso? Ela, na verdade, foi o meu 6º caso de insuficiência venosa. Os 5 anteriores eu não fiz essa controle de imagem, né? Mas os 5 casos anteriores também tiveram 100% da melhora da dor e da sensação de peso nos membros, né? O primeiro caso que eu fiz, ela veio a sentir dor novamente, um pouco de dor em 1 ano após a primeira ciclo de tratamento. E aí a gente fez mais 1 ou 2 aplicações e aí ela ficou boa de novo, né? Eu tive também um caso de doença arterial obstrutiva periférica, né? Então, doença arterial vascular ela é mais grave, né? Mas o paciente também teve melhora do pulso dos membros inferiores, os dedos dos pés deles que estavam cianóticos, depois da aplicação, se coraram na hora, um fenômeno em segundos. E o paciente que tinha claudicação a caminhar 100 metros, agora já estava andando toda a orla de Copacabana, sentando no leme e tomando uma cerveja. Foi isso que ele dizia, né? Então, o quanto que melhorou ele também. E isso, para mim, foi um achado. Eu nunca tinha visto outros terapeutas neurais falarem sobre tratamento de doença vascular com terapia neural. E eu tenho observado isso na minha prática. Para finalizar, um outro caso impressionante que eu encontrei publicado em 1953, e eu quis trazer aqui porque assim, eu não tenho experiência, não tive ainda a oportunidade de tratar AVC, né, sequela de AVC, mas é uma doença incapacitante. Talvez alguns de vocês aqui tenham oportunidade de tratar, ou conheçam, né, ou têm parentes que tiveram essa doença e que têm sequela, né? Então, uma paciente de 64 anos que abre um quadro de AVC, né, com hemiplegia à esquerda, de membros inferiores e superiores, em 30 de julho de 1951. Em 48 horas após, em 1º de agosto, ela recebe o primeiro bloqueio do gânglio estrelado. E aí, imediatamente após a síndrome de Horner, que quando a gente faz o bloqueio da cadeia simpática, existe uma síndrome, né, que aparece na face, como pitose palpebral, entre outros, mas imediatamente após o bloqueio, a síndrome de Horner, ela começou a mexer grosseiramente o braço e a perna esquerda. Óbvio, né? O bloqueio foi feito do lado direito, já que a lesão era à esquerda, né? A lesão isquêmica estaria à direita. Foi feito novamente o bloqueio no dia seguinte, ela começou a ter movimentos finos das mãos. Feito o 3º bloqueio no dia seguinte, ela já podia se levantar da cadeira, né? E depois ela voltou, teve alta do hospital, 5 dias da admissão sem nenhuma sequela neurológica. Então, eu acho isso, assim, incrível, né? Então, para a gente finalizar, essa frase aqui vem do livro, está lá no livro de Peter Dosch, né? O uso inteligente do sistema nervoso autônomo um dia se tornará a parte mais importante da arte da cura. Isso, deve ser um médico, eu não consegui achar a referência de quem foi esse von Hering,
mas isso tem 100 anos praticamente 100 anos que ele falou. E a gente ainda nem tem noção de que essas coisas existem, né? Então, eu acho que a gente está um pouco atrasado na história, né, no desenvolvimento da medicina. A gente podia olhar, às vezes, um pouco para o passado, porque as pessoas fizeram no século passado, antes de começar a desenvolver, né, a Big Pharma, a indústria farmacêutica e todas as moléculas, né? A gente podia olhar para o que esses médicos antepassados fizeram, porque tem muita coisa importante aí. E quem quiser a palestra pode colocar o QR Code, que vai receber a palestra num bot que minha equipe programou para vocês receberem na hora a palestra. E eu também faço, né, mentoria de medicina integrativa com foco na associação que eu faço, né, entre a terapia neural e as terapias nutricionais injetáveis, né? Quem tiver interesse também, só conversar lá comigo, tá certo? E é isso. Obrigada.